Saudações, investidores! Nós hoje vamos começar uma nova série aqui no canal chamada Passando a Lupa, tá? Nessa série a gente vai tratar especificamente sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai iniciar falando do fundo RBRP. Fica nesse vídeo e vamos lá! Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o fundo RBRP11, tá? Como está aparecendo aí na tela, esse fundo ele é gerido pela RBR, tá? É uma gestora recente na parte de fundo imobiliário, tá? Ela não tem tantos anos quanto outras gestoras, mas é uma gestora que está se mostrando com um desempenho bom, tá? Tá entregando bons resultados nos seus fundos, não só no RBRP, mas também em outros fundos que a gestora tem. E eu gosto dessa gestora, tá? Acho ela uma gestora bem ativa e com um pensamento alinhado com os cotistas, né, que busca trazer retorno para os cotistas. Tá? Esse fundo, o RBRP, o nome dele é FI, que é Fundo Imobiliário, RBR, que é a sigla da gestora, e Property. Então, normalmente fundo imobiliário termina com final 11, por isso RBRP e o finalzinho 11. Tá? Eu vou tratar aqui com vocês de alguns indicadores, vou mostrar para vocês os imóveis desse fundo, e aí vai ficar mais fácil para você analisar e você tomar a sua escolha se seria um bom investimento para você ou não investir nesse fundo. Então, pessoal, para fazer essa breve análise aqui, eu vou utilizar o site Status Invest, tá? É um site que eu uso para fazer as minhas análises, para avaliar os ativos que eu vou comprar, tá? Lá não só tem fundo imobiliário, tem outros ativos também que você pode utilizar, mas a gente vai utilizar aqui para analisar esse fundo imobiliário especificamente, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, no site Status Invest aqui, a gente tem as informações gerais do fundo, tá? Esses sites de busca, pessoal, de informações sobre fundo imobiliário ou outros ativos, eles normalmente estão atualizados, mas às vezes há algum gap de informações que não foram atualizadas ainda, tá? Então você pode encontrar ainda algumas informações, nem tudo é 100% exato, tá? Não que não seja real, mas pode ser que algum valor já tenha mudado e ainda não foi modificado aqui no site, tá? Mas esse é um site muito bom para você fazer esse tipo de análise, tá? Não ganho nada do site, tá? Mas eu gosto de utilizar ele. Então a gente tem aqui o fundo, né, RBR Properties 11, tá? Você consegue ver aqui na frente o valor atual que ele está sendo negociado, né? Então cada cota dele está custando hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$ 80,10, tá? É um valor bem razoável, né? A média dos fundos imobiliários negociam aí na casa dos R$ 100, ele está negociando a 80, tá? O que não quer dizer muita coisa, tá? O valor que está sendo negociado, mas a gente vai ver algumas métricas para você saber se esse R$ 80 é condizente ou não com o que você deve ou não pagar, tá? Então aqui em cima a gente tem alguns outros dados, tá? A gente vê que nos últimas 52 semanas o menor valor que ele negociou foi 80,10, ou seja, ele no momento ele está no menor valor, né, do último ano que ele está negociando, tá? E o máximo que ele negociou foi a 98, então nesses últimos 52 semanas aí ele está num valor bem baixo, né? Ele está no menor valor aí desses 52 semanas, tá? Dessas 52 semanas. O dividend yield, tá, pessoal, que ele pagou nesses últimos 12 meses foi de 7,48, tá? Que é esse dividend yield, para quem não sabe ainda, é a porcentagem de retorno que aquele fundo dá durante o ano, tá? Então, em relação ao seu valor que você comprou, né, o fundo deu aquele X dividend yield de retorno. E como é que ele dá esse dividend yield de retorno, Gutenberg? Todos os meses ele vai lhe pagando dividendos. Todos os meses cai dividendos na sua conta. A soma desse valor de dividendos vai dar um valor X, e esse valor X corresponde a tantos por cento do valor que você comprou. Esses tantos por cento é o dividend yield. Então, se você recebeu, aqui no caso, 5,99, né? A gente tem aqui embaixo, né? 5,99 reais, tá? Que corresponde ao dividend yield médio anual de 7,48%, tá? Isso vai variar de acordo também com o preço que você comprou, tá, pessoal?
Então, se você compra mais barato, seu dividend yield tende a ser maior. Se você compra mais caro, seu dividend yield tende a ser menor. Tá? Nos últimos 12 meses, esse fundo está com uma desvalorização, né, média de 9%. E no mês atual, ele está caindo em média 6%. Isso tem uma justificativa, tá, pessoal? A gente vai falar por que esse fundo está caindo aí nesses últimos tempos, tá? Então a gente tem aqui embaixo uma variação média da cotação dele, tá? Então nos últimos 5 dias a gente vê que o gráfico está com uma tendência de queda, né? Se a gente avaliar aqui com 30 dias, o gráfico também apresenta essa mesma tendência de queda, né? Com 6 meses, o gráfico também apresenta uma tendência de queda. Quando a gente coloca com um ano, a gente já vê que tem algumas variações. Tem tendências de subida, né? Tem um momento que o fundo entra numa tendência de subida, sobe, e depois também entra em tendência de queda, tá? Tem algumas informações que influenciam nessa variação que está havendo no valor desse ativo, tá, pessoal? Se vocês observarem, por exemplo, nos últimos 6 meses, a gente está tendo agora uma elevação da taxa Selic. Então a gente já teve 1,5 agora de aumento da taxa Selic. E esse aumento da taxa Selic retira um pouco investidores do mercado de fundo imobiliário e leva eles de volta para a renda fixa, tá? Muitos dos investidores que a gente tem hoje em fundo imobiliário são investidores que vieram da renda fixa. Então, essa queda, se vocês verem aqui, principalmente entre fevereiro aqui e março, né, que é essa queda que eu estou mostrando para vocês aqui, que nele foi em média de 8%, tá? Ele não aconteceu só nesse fundo, tá, pessoal? Para vocês não acharem que é só esse fundo que está caindo. Ele aconteceu em todos os fundos de forma geral. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico do IFIX, tá? Que é o índice dos fundos imobiliários. E no IFIX aqui, quando a gente coloca 6 meses também, igual como estava lá no RBRP, vocês também vão observar que ele também houve essa queda. Ó, se a gente pegar aqui, ó, de fevereiro para março, teve aqui em média 3%. Então, o IFIX, de forma geral, todos os fundos caíram numa média de 3%, ele caiu um pouco mais, 8%, mas eu vou mostrar um outro fundo aqui para vocês, é o HGLG, é um outro fundo de logística que também teve esse comportamento entre fevereiro e março, né? Vocês veem aqui que também houve uma queda aí de 3, 4%. Então o RBRP caiu um pouco mais do que esses outros fundos, mas de forma geral todos os fundos caíram nesse período. E ele ainda, o RBRP, voltando aqui para ele continua aí com a tendência de queda, e a gente vai falar direitinho por que ele ainda continua com essa tendência de queda, se ele é um fundo bom ou não. Eu vou dar minha opinião, mas você que vai fazer a sua e vai decidir se ele é ou não um fundo bom, tá? Vamos continuar aqui no site do Status Invest. O valor patrimonial que ele está negociando atualmente, pessoal, é de 86,63, tá? Esse valor patrimonial que ele está negociando é o valor da avaliação, tá? É o valor que foi feita a avaliação desse fundo imobiliário, né? Anualmente o gestor contrata uma empresa para fazer a avaliação desse fundo. Então, a avaliação a última avaliação do RBRP atribuiu para esse fundo um valor por cota de 86,63. Valor patrimonial de fundo de tijolo, pessoal, é um pouco relativo, tá? Porque imóvel, o valor dele varia entre ano em ano. Então, no ano passado, esse valor foi 86,63, pode ser que esse ano seja mais, seja 90. E se você comprou a 90, o fundo agora, você achar que ele vale 90, você comprou no valor patrimonial. Mas se você também comprou agora a 80 e o valor patrimonial dele está 86 e no próximo ano ele é avaliado a 80, então você não comprou com um desconto, você está comprando no valor patrimonial, basicamente. Então, valor patrimonial de fundo de tijolo é importante, mas é muito relativo, tá? Não deve ser o fator que vai determinar se você vai comprar ou não um fundo imobiliário, tá?
De modo geral, ele apresenta pela última avaliação se o imóvel, se o fundo está sendo negociado com desconto ou não. Quando você olha aqui do lado do valor patrimonial, a gente tem um PVP, tá? O que é que esse PVP traz? Ele traz o preço que ele está sendo negociado dividido pelo valor patrimonial, que deu aqui 0,92. Você levando isso em consideração, esse fundo está negociando com 8% de desconto, tá? Ele está 0,92 o valor que esse fundo deveria estar sendo negociado, que seria 86, ele está sendo negociado a 80, então ele está com 8% de desconto. Tá? Então você pode levar isso em consideração também, lembrando que esse não é um fator determinante para você comprar o seu ativo. Tá? O valor em caixa, ele está com 25% do seu valor patrimonial em caixa. Tá? Só reforçando aqui a informação, esse fundo ele tem mais de 1 bilhão de reais de patrimônio. Tá? Então ele está com 1 bilhão e 55 milhões de reais de patrimônio, onde 25% desse valor, cerca de 267 milhões de reais, está em caixa. Está em caixa porque ele está terminando de pagar um imóvel que ele está adquirindo e também é o que está causando essa redução do valor do preço desse fundo. Tá? Eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Atualmente esse fundo está com 88 mil cotistas, tá, pessoal? Então é um fundo que tem uma quantidade boa de cotistas, tá? Isso vai dar mais liquidez para o fundo. A gente pode ver isso aqui embaixo, ó, que esses 88 mil cotistas está gerando em média 3 milhões de reais de liquidez por dia, tá, pessoal? Essa liquidez é importante principalmente para quem opera com um valor alto, tá? Então se você vai operar com um valor alto, é importante você saber qual é a liquidez diária desse ativo, para você saber se você pode entrar e sair desse ativo com segurança. Então se você comprar 50 mil reais, 10 mil reais desse fundo e ele negocia 3 milhões por dia, então para você não faz diferença esses 3 milhões de reais, porque o valor que você movimenta é muito pequeno relacionado ao que ele negocia. Mas a gente sabe que tem institucionais que compram milhões de reais de fundo. Então ele tem que saber qual é o valor negociado para saber com quanto que ele vai comprar e vender desse fundo naquele determinado dia, sem alterar muito o valor dele no mercado, né? Sem modificar. Porque imagine que ele negocia 3 milhões por dia, um institucional vende 6 milhões num dia. Vendendo 6 milhões só um institucional vai derrubar o preço desse fundo, certo? Então esse é um valor de referência, mas para nós pequenos investidores isso não faz muita diferença, porque o que nós temos investido num fundo desse não é capaz de alterar significativamente o preço de mercado dele. Tá? Ele tem participação no IFIX, né, de 1%, né, que é o índice de fundos imobiliários, e ele tem um rendimento médio nos últimos 24 meses de 43 centavos, pessoal. Então, fazendo a média do que ele pagou por mês nos últimos 24 meses, dá em média 43 centavos. Mas a gente pode ver que no último ano, de lá para cá, ele está pagando sempre acima dos 50 centavos. Tá? Eu vou mostrar aqui para baixo para vocês. Nesse mês de junho, tá? Que é referente ao mês de maio do fundo, ele anunciou 32 centavos de dividendo, que dá 0,37. Tá? Isso aqui é um dos fatores que está fazendo esse fundo imobiliário cair muito de valor, tá, pessoal? É a redução do pagamento do seu dividendo. Com essa redução do pagamento do dividendo, muitos investidores que são levados simplesmente a comprar um fundo pelo dividend yield, quando vê esse dividendo caindo, vai e vende o fundo. Então esse valor do fundo começa a cair, tá? Então não é uma boa estratégia isso, tá, pessoal? Porque se você faz essa estratégia de comprar um fundo que está pagando muito dividendo e vender ele quando ele está com pouco dividendo, a tendência é que você compre sempre um fundo mais caro e venda ele sempre quando ele está mais barato, e isso pode lhe dar prejuízo, então não é uma boa estratégia, tá? O ideal é que você conheça o fundo, saiba quais são os imóveis que ele tem, né? Que o importante no fundo imobiliário são os imóveis, tá? E você carregue o seu fundo o máximo que você puder dentro da sua estratégia, tá? Se o fundo não modificou a estratégia, se está dentro do que lhe convenceu a comprar aquele fundo, não tem por que você vendê-lo, tá? Vamos continuar aqui. Então,
Aqui são o histórico dos proventos dele, tá? Eu vou descer aqui para vocês, ó. Então a gente vê aqui no último ano que de julho de 2020 até junho de 2021 ele veio pagando aí, né, 48, 53, 56, 55, e isso vai mantendo ali o valor patrimonial desse fundo para essas pessoas que só compram pelo dividendo, sempre estável ou subindo. Veja que de abril para cá ele reduziu esse valor, então ele saiu ali, chegou nos 50 certinho, estava sempre pagando acima de 50, ficou nos 50 e depois diminuiu para 30. O que fez também, além do aumento da taxa Selic, tá? Que está aumentando e está levando alguns investidores de fundo imobiliário de volta para a renda fixa. Então a gente viu que de fevereiro para março teve influência ali da Selic, e ainda está tendo, que a gente teve novamente, né? Aumento da taxa. E de abril para frente a gente teve redução dos dividendos, o que fez cair aí mais em média 9 e 10% do valor do fundo, tá? Então essa redução dos dividendos pagos pelo fundo mais o aumento da taxa Selic está pressionando esse fundo aqui, tá? Dando continuidade, pessoal, esse fundo já teve 2 subscrições, tá? Para quem não sabe o que é subscrição, é quando o fundo faz uma emissão para tentar aumentar o valor patrimonial do fundo, então ele dá direito às pessoas a comprar mais cotas do fundo por um valor X determinado, tá? E com essas cotas que ele está emitindo, ele vai captar dinheiro e vai comprar mais imóveis para o fundo, e aí vai pagar as pessoas que deteram essas cotas, que compraram essas cotas, tá? Então o fundo já fez 2 emissões, tá? A primeira foi em 2019, em setembro de 2019, onde ele pediu um percentual de aumento de 167% do valor do fundo. E agora, recentemente, em 2021, em fevereiro, ele fez outro aumentando mais 50% do valor do fundo, tá? Com isso, pessoal, com essas 2 subscrições, o fundo saiu de um patrimônio inicial lá de cerca de 200 milhões. Depois da primeira emissão ele foi para a casa de 700 milhões, como vocês veem aí. E agora ele está na casa do 1 bilhão e 55 milhões, tá? Dando continuidade aqui, pessoal, em outro site tem outro dado que eu gosto de analisar no fundo, tá? Eu uso o Fund Explorer, tá? É um outro site de análise. Eu já deixei aqui o RBRP. Ele dá aqui no Fund Explorer um outro dado que eu acho importante, que é a variação do valor patrimonial da cota, tá? Por que que isso é importante? Eu consigo olhar se, com o decorrer do tempo, o valor patrimonial do meu patrimônio, aqueles imóveis que o gestor escolheu comprar para o fundo, se ele está aumentando. Então, eu pego aqui, ó, esse fundo, ele em 2016 ele estava com um valor patrimonial de R$ 78,00 e atualmente, em maio de 2021, ele está com um valor patrimonial de R$ 86,00. Então eu vejo que, com o passar do tempo, o valor dos meus imóveis estão crescendo. Então o gestor escolheu imóveis bons, que está fazendo com que o meu patrimônio cresça. Não só aquele dividendo yield que eu estou recebendo todo mês, mas também a valorização do meu patrimônio. Então é importante a gente sempre comparar, tá, pessoal, os fundos imobiliários não com CDB, com taxa Selic, mas sim com a NTN-B, né, o Tesouro IPCA, tá? Porque além de eu receber o dividendo mensal, né, que a gente viu lá, eu também tenho uma correção do valor patrimonial dos meus ativos pela inflação. Então sempre compare fundo imobiliário com os títulos do Tesouro associados à inflação, tá? E não com não com títulos pré-fixados, tá? Ou títulos atrelados diretamente à Selic, porque aí as métricas são diferentes. Outro dado que temos aqui no site Funds Explorer, que eu gosto de ver, que fica mais claro, é a ocupação desses imóveis, tá? Então a gente vê que aqui em maio, né, esse imóvel ele está, o fundo de forma geral, os imóveis do fundo está 90% ocupado, então tem uma ocupação de 90% e uma ocupação financeira de 93%, tá? Ele tem também
uma vacância física de 10% e uma vacância financeira de 7%. Tá? Pessoal, essa vacância física e vacância financeira está relacionado à ocupação do imóvel, né? Então a quantidade, a porcentagem que está ocupado esse imóvel. Então se o imóvel, um exemplo, né? Se o imóvel tem 10 andares e 9 estão ocupados, tem um vago, então ele está com ocupação de 90%. Então considerando todos os imóveis desse fundo, ele está com a vacância de 10%. Então tem 10% desses imóveis que estão desocupados. Tá? Porém, se você ver, a vacância financeira é de 7%. Provavelmente, algum desse imóvel que está vago, ele tem alguma garantia de renda mínima, que está reduzindo aí essa vacância financeira em 3%. Que a vacância financeira deveria ser, no mínimo, igual à vacância física. O normal é que a vacância financeira seja maior do que a vacância física, porque normalmente quando você tem uma vacância física, essa vacância vai lhe gerar um custo. Então, além do custo da vacância, você vai ter que custear a manutenção do imóvel, que seria custeado normalmente por quem está alugando. Tá? Então, aqui no fundo da Explorer eu avalio essas duas características do ativo. Agora a gente vai entrar para falar um pouco mais da característica do fundo. A gente vai buscar o relatório gerencial do fundo, tá? É onde você vai encontrar as informações que foram passadas pelo gestor para você. Então, aqui no relatório gerencial, esse relatório é o mais recente, é o de maio, tá? Daqui a pouco deve estar saindo de junho, né, no mês seguinte. Então, quais informações importantes nós temos aqui, pessoal? Que é importante vocês notarem para conhecer esse fundo. Esse é um fundo que está sendo negociado desde março de 2015, então não é um fundo recente, né? Não é uma gestora recente que está começando agora nos fundos imobiliários, é uma gestora que já tem um certo histórico e que apresenta resultados. Tá? Então, tá desde março de 2015, tá? A gestora é a RBR, tá? Que é a importante, a principal é a gestora, tem também a administradora, mas a administradora só cuida de forma geral da parte de custos, tá? Quem toca o fundo em si é a gestora, tá? O patrimônio, quando a gente já falou, ele é de 1 bilhão e 55 milhões de reais, também é uma informação importante que você tem que saber. Quanto maior esse patrimônio do fundo, pessoal, mais seguro é para você investir nele. Né? Imagine que se você tem um imóvel, a chance de você estar com ele alugado ou sem alugar é 50%. Ou ele pode estar alugado ou sem aluguel, certo? Quando você tem 20, 30 imóveis, esse risco de você ficar sem renda é muito pequeno. Então, quanto maior esse patrimônio do fundo, melhor vai ser para a gente que está adquirindo ou para quem vai adquirir esse fundo imobiliário. Tá? Então, é um indicador não só do valor do fundo, mas também é um pouco do indicador de segurança. Só o valor não também indica segurança, tá, pessoal? Você tem que avaliar os ativos, tem que ver se está locado, como é que está. Entendeu? É um dos fatores que você pode utilizar. Aqui a gente tem, né, o dividendo médio, que é 43 centavos, que ele pagou nos últimos meses. Ele tem 88 mil cotistas, a gente também já citou. Ele tem 11 ativos, tá, pessoal? Então o fundo ele detém 11 ativos. Então ele tem 11 imóveis que vão estar alugados. E esses imóveis vão estar gerando aluguéis, e esses aluguéis que vão estar sendo pagos a vocês todos os meses. Tá? A liquidez média dele é de 3,5 milhões de reais por dia, então é uma liquidez bem razoável. A vacância financeira está de 7%, e aqui tem um asterisco, porque ele não está considerando o River One. Tá? O River One é o imóvel que ele está adquirindo recentemente, já está em fase final de pagamento dele e de entrega desse imóvel para o fundo. Tá? Ele é um imóvel que está terminando de ser construído, está 98% pronto e está sendo entregue para o fundo. Então, esse imóvel, como está terminando de ser construído, a vacância dele é de 100%. Tá? Final de obra, não tem ninguém ocupando. Então, esse 7% não está considerando esse imóvel, que vai ser o principal imóvel do fundo, tá? E não está considerando a vacância dele. Os outros imóveis que já fazem parte do fundo estão com a média aí de vacância financeira de 7% e de vacância física de
10%, tá? Pessoal, seguindo aqui, eu vou passar para a parte da nota do gestor, tá? Nessa nota do gestor, a gente traz mais algumas informações que são importantes sobre aquela redução do dividendo que o fundo está tendo. Vocês lembram que está caindo o dividendo e está caindo também o valor da cota do fundo? Então, ó, o que é que o gestor está informando? Em maio, o fundo distribuiu 32 centavos, foi um valor menor, de rendimento mensal. Foram por mais um mês onerado, né? Foi mais um mês onerado esse dividendo, pelo valor alocado em caixa. O fundo está com muito caixa, esse valor não está investido. Como ele não está investido, o rendimento é menor. E por que o fundo está com esse valor em caixa? Porque ele não terminou de concluir, tá, o pagamento do River One. Por quê? Porque teve burocracia. Os cartórios com esse período de pandemia estão mais lentos, não concluiu essa parte burocrática, então ele não conseguiu fazer o restante do pagamento para poder receber o valor referente a esse restante do dinheiro que já está pré-acordado, que é 7% ao ano. Tá? Então, do que ele captou na subscrição, ele ainda está com 78% em caixa. Né? Então, do que ele captou aí nessa última subscrição agora de fevereiro, ele ainda está com 25% em caixa, tá? Onde parte desse dinheiro vai ser para quitar o restante do River One, tá? Aqui tem uma informação muito importante que alguns não leem, tá? Ó, nossa expectativa é finalizar a operação até o final de junho e com isso o fundo vai retomar o nível de pagamento de dividendo antes da oferta, antes da subscrição, que era quanto? Na faixa ali dos 50 centavos, tá? De 50 centavos para cima. Então, ele está caindo porque os dividendos estão caindo, porque não terminou de quitar o River One, porque com o aumento da taxa de juros. Mas será que entrar nesse fundo agora com um valor bem baixo, vocês viram que 80 e 10 foi o menor valor que ele negocia desde um ano. Faz um ano que ele não negocia esse valor, está no menor valor. Será que comprar esse imóvel agora, esse fundo, com um valor mais baixo, e esperar 1, 2, 3 meses, quando ele voltar a pagar os dividendos normal, e que provavelmente quando ele voltar a pagar os dividendos normal, vai ter uma valorização desse fundo imobiliário, será que não é uma análise que você deve fazer? Não é algo que você deve pensar? Aí você pode tirar suas conclusões, tá? Então, a gestão continuará a manter a disciplina de adquirir ativo de baixo custo de reposição, tá? O custo de reposição é comprar um ativo que esteja muito próximo do valor que seria para construir um outro ativo naquele mesmo local, tá? Naquelas mesmas condições que aquele ativo tem. Então, um ativo de baixo custo de reposição é muito bom, quer dizer que a gestora está comprando ali muito próximo do que foi gasto para construir ele, tá? E principalmente aí na região prime da cidade de São Paulo, né? Aqui tem uma imagem, tá, do River One, tá? Um prédio excelente, classe A, tá? AAA, já foi emitido a BITS, tá realmente no final, né? Aqui no relatório, se você ler depois, você vai ver que o gestor fala que já tem vários interessados, né? Várias propostas de interesse para visitar o prédio e fazer locação, mas está se aguardando concluir aí para poder fazer as locações. Então, 98% já está concluída, já foi dado a BITS, a liberação para funcionamento, está faltando realmente só concluir a parte burocrática administrativa de cartório. Então, foi feito nesse River One uma renda mínima garantida, tá, pessoal? Então, durante 15 meses, esse fundo vai receber uma taxa de 7% ao ano. Então, estando locado ou não um prédio, a construtora vai reembolsar o fundo 7% ao ano. Se em algum momento nesses 15 meses a gestora conseguir locar esse imóvel, a construtora ela para de pagar essa renda mínima garantida. Então, pessoal, falando da estratégia do fundo, tá? Esse fundo ele conta com uma estratégia de investimento, tá? E ele deixa bem claro aqui para quem quer investir nele qual é a estratégia que ele segue, tá?
Então ele tem uma estratégia chamada de Core, estratégia Core, tá? Que ele vai investir principalmente em ativos de tijolo, né? Que é ativo de tijolo? É no próprio imóvel, tá? Então ele vai investir diretamente no próprio imóvel, seja através do próprio tijolo, comprando o próprio imóvel, ou investindo em algum fundo imobiliário exclusivo, tá? Que é o exemplo que ele investe no RBRL, né? Que é um fundo de logística que é da própria gestora, tá? Então, a gestora ela tem um outro fundo, tá? Que é um fundo de logística, onde tem vários imóveis logísticos nele, e esse fundo ele tem parte desse outro fundo, da gestora, tá? É uma estratégia interessante, tá, pessoal? Porque o gestor do fundo, apesar de ser o mesmo gestor, em relação ao RBR Property, ele goza de algumas vantagens. Por exemplo, ele recebe os dividendos que vêm do outro fundo normalmente, então os dividendos que é pago do outro fundo entra no caixa desse, e ele goza do direito de, se eu precisar ter liquidez, eu posso vender esse fundo a qualquer momento a mercado, tá? Se eu tiver o imóvel, talvez eu não consiga vender tão rápido. Aí eu precise colocar à venda. Se eu quiser vender rápido, diminuir o preço. Então, investir via um fundo também tem suas vantagens, tá? E aqui tem uma vantagem, por ser da mesma gestora, não há uma cobrança em duplicata de taxa de administração e de gestão, tá? Esses ativos que tem no RBRL já estiveram dentro do RBR Property. Então, o fundo criou esse outro fundo, né? A gestora criou esse novo fundo, pegou esses imóveis logísticos, colocou dentro desse outro fundo, e o RBR Property já possuiu até cerca de 90% do RBRL, tá? Que é o RBR Logística. Hoje essa posição é cerca de 29%, tá? Então hoje o RBR Property só detém 29% do RBRL, ele está diminuindo a posição, tá? Isso também dá uma vantagem, pessoal, porque, por exemplo, se o RBRL for fazer uma subscrição, o RBR Property ele pode aumentar a sua posição no fundo através da subscrição. Ele pode manter, e se tiver uma sobra, um montante adicional, ele pode aumentar a posição. Na estratégia tática, como aqui ele mesmo está falando, é uma estratégia que ele busca fundos imobiliários listados, né, estejam listados em bolsa, para fazer arbitragem, tá? Arbitragem é uma técnica de ganho de capital que acontece normalmente com a valorização das cotas e uma venda. Isso normalmente vai ocorrer em períodos de subscrição, tá? Então ele vai comprar um fundo que tende a se valorizar e que nos momentos de emissão desse fundo ele vai vender a mercado com um lucro e vai manter sua posição dentro do fundo para ficar sempre fazendo esses movimentos de arbitragem, tendo um ganho de capital com esses fundos, mas continuar recebendo todos os meses o dividendo desse fundo. É uma técnica que o fundo está fazendo, mas a gente pode fazer também, tá? Se você quiser saber como que faz a arbitragem, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo explicando como é que funciona a arbitragem, tá? E tem a estratégia de liquidez, que é investir basicamente em títulos de renda fixa, tá? Então, basicamente a gente vai ter renda fixa aí para manter a liquidez do fundo para fazer compras de imóveis ou fundos imobiliários que ele pretenda fazer. Então agora a gente vai ver atualmente como que está cada estratégia dessa dentro do fundo imobiliário. Na atual situação, pessoal, a estratégia Core, que é aquela estratégia de investir diretamente em imóveis ou em fundos imobiliários para manter, né, no portfólio, ela pode ser até 100% da estratégia do fundo, mas hoje ela está um pouco mais de 70%. Tá? Então o mínimo é 70%, ela está aí um pouco mais de 70%. A estratégia tática, que é aqueles fundos para fazer ganho de capital, ele está aí em cerca de menos de 5%, né? 2, 3% aí, e é uma estratégia que pode ir até 30%. Tá? Então cada estratégia tem um limite que o fundo aceita, um máximo e um mínimo, mas isso pode variar. Né? Na atual situação, o tático está aí em cerca de 3%. A liquidez é que está muito alta. Lembra que ele tem muito caixa devido ao pagamento do River One. Então, essa liquidez aí está apenas de 20%, que deveria ser até 20%, né? Ter até 20% de caixa.
ele está aí com cerca de 25%, como a gente já viu no início desse vídeo. Esse fundo também tem uma estratégia de investir em desenvolvimento, tá, pessoal? Ele já fez isso anteriormente, tá? Desenvolvimento, para quem não sabe, é construir o prédio, ou comprar um prédio, um terreno, construir, ou pegar o prédio em construção, né? Investir nessa construção e obter o lucro também com a construção, tá? Então, compra, constrói e vende mais caro com o lucro da construção. Atualmente ele está zerado, mas ele já teve investimento nisso há 2 anos atrás. Ele já fez esse tipo de investimento. Atualmente ele não tem posição em desenvolvimento, tá? Então aqui a gente vai ver, pessoal, como que está a alocação em cada uma dessas estratégias, né? Na alocação Core, ele tem como principal ativo dele o River One, que é esse prédio que está sendo concluído, né? A gente tem o RBRL, né, que é o RBR Logística, que tem uma posição também grande, né, 15% dentro do fundo, e depois a gente tem outros imóveis corporativos, tá? Então, normalmente esse fundo compra diretamente o próprio imóvel, imóveis corporativos. Então, esses edifícios que você tem aí embaixo, né, Celebration, Delta Plaza, Edifício Venezuela, Edifício Almauri, são edifícios corporativos, são lajes que a gente chama de lajes corporativas, tá? Na estratégia tática, a gente tem, que são fundos imobiliários para arbitragem, tá? A gente tem o XPML, que é um fundo de shopping, tá? Esse fundo de shopping tem uma tendência de, acabando-se a pandemia, aumentar o valor dele. Como é um fundo da XP, que tem uma gestão ativa também, a tendência é que a XP venha chamar recursos, né? Venha fazer subscrição para adquirir novos shoppings, aumentar a posição em shopping. E como esse fundo é um bom fundo também, tá? A tendência é que ele tenha essa estratégia feita de forma adequada, tá? Que realmente ele consiga fazer arbitragem e ter ganho de capital com o XPML, tá? O TEP, que é um fundo de properties, é um fundo de laje corporativa da Telos, é um fundo que está sendo negociado com desconto, igual ao RBRP, e que tem lajes prime, tem boas lajes também dentro desse fundo. Acredito que a estratégia do gestor é esperar uma valorização desse fundo para vender ele com um pouco de lucro, assim como a Torre Norte, tá? Eu me sinto mais confortável aqui com o TEP do que com a Torre Norte, mas aí a estratégia do gestor, a gente tem que confiar também no gestor, tá? Ele é um profissional, ele sabe ou deve saber o que está fazendo, tá? Na estratégia de liquidez, a gente tem o KNCR, tá? E tem liquidez caixa, né? Dinheiro em caixa. Então, o KNCR é um fundo, tá? Atrelado principalmente à Selic, é um fundo da Kinea, que também é uma boa gestora, tá? Que ele investiu aí em média 1,8% do capital. Tem que verificar se é uma boa estratégia de alocar recurso para liquidez em um fundo imobiliário. Mas acredito que ele pensa que com a subida da Selic, essa compra do KNCR tende a aumentar o valor do investido, né, do valor investido. E aí tem um retorno para o fundo também com esse investimento. É uma estratégia do gestor que pode ser discutida, mas acredito que pode ou não dar certo, tá? A gente só vai ver com o passar do tempo, com o comportamento do mercado, tá? Porém, é uma quantidade pequena, né, que está alocada aí cerca de 2% do valor do fundo. Pessoal, agora a parte mais importante, tá, pessoal? Quando você for comprar um fundo de tijolo, tá, um fundo com imóveis, o mais importante é a qualidade do imóvel e a localização do imóvel, tá? Então, foi comprar fundo de imóvel, o mais importante, a qualidade e a localização. Por quê? Se você tem um imóvel bom, uma localização boa, ele nunca vai parar vazio, vai estar sempre locado, você está sempre recebendo dividendo, porque normalmente quem investe em fundo imobiliário quer dividendo todo mês, e a tendência é que esse imóvel se valorize com o passar do tempo, até porque a localização boa, ela vai ser uma localização boa sempre, ou a tendência é que seja sempre, tá? Então, sempre que você for buscar analisar um fundo imobiliário de tijolo, pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu busco primeiro analisar os imóveis, se são de boa qualidade,
se estão numa localização boa, e depois eu vou para aqueles outros dados que a gente tratou aqui, tá? Então, vamos aqui aos imóveis do RBRP, começando pelos corporativos, tá? Pelas lajes corporativas. A gente tem o edifício Castelo Branco, que está no Rio de Janeiro. O fundo ele tem uma posição pequena nesse edifício, só 3%, e está totalmente ocupado, tá? Comprar edifícios no Rio de Janeiro, ou ter edifícios no Rio de Janeiro hoje está um pouco complicado, porque o Rio de Janeiro vive uma crise, né? Então, eu vejo investimento ou imóveis no Rio de Janeiro com um certo olhar de dúvida, tá? Mas existem boas localizações também no Rio de Janeiro. Esse imóvel é no Rio de Janeiro, mas tem uma posição muito pequena. O fundo só tem cerca de 4% desse imóvel e ele está totalmente locado, tá? O segundo aqui é o edifício Mykonos, tá? É na Vila Olímpia, que é uma excelente localização. O fundo tem mais de 16% desse edifício, que está totalmente desocupado, tá? Então é uma localização muito boa, mas está com 100% de vacância. A tendência é que em breve esse imóvel esteja ocupado novamente, tá? Até por causa da sua localização. O imóvel seguinte é o SLB Somos, tá? Que é um imóvel meio que educacional, tá, pessoal? Porque é um imóvel que vem da área educacional, alocado para instituições de ensino, tá? Então, também está numa localização boa, né? Santo Amaro, tá? Apesar de ser um bairro de Santo Amaro, ele está num ponto ali bem mais central, tá? O fundo tem 50% desse imóvel e está totalmente locado. O terceiro, o próximo aqui, é o edifício Celebration, tá? O edifício Celebration também é na Vila Olímpia, tá? Que também é uma excelente localização. O fundo tem todo o imóvel, então todo o imóvel é do fundo, tá? Eu gosto quando o fundo ele tem mais de 50% de participação no imóvel, porque o fundo tendo mais de 50% de participação, ele consegue determinar como vão ser as coisas no imóvel, qual vai ser a gestora do imóvel, como que vai ser as reformas. Então o fundo consegue ter isso. Quando ele é minoritário, ele fica meio que na mão de quem é majoritário, tá? Então ele aqui tem 100% desse imóvel e ele está 100% alocado, tá? Um excelente imóvel e totalmente alocado. O edifício Amauri também é um edifício excelente, está em Itaim, tá? O fundo tem 86% desse imóvel e está totalmente ocupado. É aquilo que eu falei para vocês, imóveis bons em localizações boas normalmente estão ocupados, tá, pessoal? O próximo é o SLB Anima, tá? Que é uma outra ligada à instituição de educação, tá? A Anima é uma instituição de ensino, né? Uma rede de ensino, e esse edifício ele é 100% do fundo e está 100% alocado. Depois a gente tem aí o edifício Delta Plaza, tá? Era Bela Vista, tá? Porém, ele é muito próximo da Avenida Paulista, que dá também uma boa localização para esse imóvel, tá? O fundo ele tem 50% desse imóvel, 51%, e ele está aí com 10% de vacância. Por fim, a gente tem aqui um outro imóvel, o edifício Venezuela, também no Rio de Janeiro, é aquela situação que eu falei para vocês, tá? É um edifício no Rio de Janeiro, porém o fundo tem 100% proprietário desse edifício e ele está totalmente ocupado. Depois aqui a gente tem o Centro Empresarial Mário Garneiro, tá? O fundo tem 17% desse edifício e ele está com 46% de vacância. Ele está na região de Pinheiros, que também é uma boa localização para imóvel. A gente tem depois aqui um edifício em Alphaville, né, o Právida Alphaville, que não é uma localização assim, vamos dizer que tão boa, tá? Os imóveis em Alphaville, eles tendem a demorar mais para ser locados. Então primeiro se loca lá Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, aquela região ali, Paulista, para depois a gente vir aqui para Alphaville, tá? Apesar disso, o fundo só tem 5% de participação nesse edifício, que está totalmente locado, tá? Mas eu também não sou muito fã, assim como no Rio de Janeiro, eu também não sou muito fã de imóveis em Alphaville.
E por fim aqui a gente tem o River One, que é esse imóvel que está para ser entregue agora para o fundo, acredito que já agora no mês de junho ou julho, tá? É um imóvel muito bom, padrão alto, tá? Porém, ele tem um detalhezinho, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui no mapa, tá? A preferência de quem aluga imóveis nessa região é do outro lado da Marginal Pinheiros. Ele foi construído em plena marginal, sendo que do lado oposto, onde temos ali o centro comercial, que ao meu ver é uma boa estratégia para o fundo. Ele comprou a um preço bom o imóvel, tá? E está muito próximo. Então, eu acredito que ele vai ser locado rapidamente, tá? Porém, a preferência é pelo outro lado da marginal, tá? Agora, pessoal, a gente tem os imóveis logísticos desse fundo, tá? Que é via o RBRL, tá? Então a gente tem alguns imóveis logísticos, não é o foco aqui a gente falar sobre fundo logístico, a gente pode falar em outro vídeo, caso vocês queiram, tá? Mas são galpões bem localizados, tá? A gente tem aqui o primeiro galpão na rodovia Tancredo Neves, tá? Então muito bem localizado em São Paulo. O segundo e o terceiro estão localizados em Extrema, que é uma região onde tem muito galpão logístico, tem um incentivo para isso, tá? Então tem muitas empresas que estão fazendo o depósito de suas mercadorias ali em Extrema, devido à sua localização ali perto de São Paulo, Minas Gerais, mas também dessa redução fiscal, tá? A gente tem um galpão em Resende, tá? Que já é uma área muito mais próxima ali de São Paulo capital, Campinas, então dá para atender ali a região metropolitana de São Paulo, tá? A gente tem dois imóveis também em Hortolândia, né? O Galpão 1 e Galpão 2 em Hortolândia, que também está em perímetro urbano, né? Tá perto de região urbana, o que otimiza a entrega dessas mercadorias, né? Até uma da preferência dessas empresas de varejo, né? Ter imóveis logísticos muito próximo da região urbana. Por fim, a gente tem o Galpão em Itapevi, tá? Que também é um perímetro urbano muito próximo da capital e das cidades circunvizinhas. Tá? Então, de forma geral, os galpões aqui são bem localizados, tá? Então, totalmente locados, tá? Os galpões estão todos locados, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem outras informações importantes que são o tipo de contrato que esse fundo tem, tá? Então a gente tem contratos atípicos 53%, né? Contratos atípicos são aqueles contratos que são feitos a longo prazo, né? Normalmente 10, 15 anos, e que caso o inquilino queira sair, ele tem que pagar todo o contrato, tá? Então mais da metade dos contratos desse fundo são atípicos, ou seja, o inquilino tem que ficar ou tende a ficar até o final do contrato. E a gente tem 47% com contratos típicos, que são contratos de 3, 5 anos, e que o inquilino pode pedir rescisão desse contrato, e aí ele vai pagar uma multa de 3 a 6 meses, ou como foi acordado, caso ele venha rescindir antes do prazo, tá? Os contratos desse fundo são atrelados principalmente ao IGPM, tá? 80% dos contratos estão ligados ao IGPM, que atualmente está muito alto o IGPM, né? E 19% ligado ao IPCA, tá? Outra informação que a gente vê importante aqui embaixo, tá, pessoal, é o cronograma de vencimento do contrato. Você vê que mais de 70% dos contratos estão para se vencer depois de 2025, que aí vai ter o principal peso, são os contratos atípicos, né, que vão se vencer muito mais à frente. Mas a gente tem para 2021 só 6% dos contratos, 2022, 2023 a gente quase não tem contrato para vencer, 2024 que a gente tem uma porcentagem aí de 18% dos contratos. Isso é bom porque, pessoal, com o passar do tempo, a tendência, o que a gente espera é que a nossa economia melhore, tenha uma retomada. Então, nesse período que a gente está, que a tendência é que contratos acabando tendam a deixar o imóvel vago, aumentar a vacância, diminuir o valor do contrato na renovação, a gente levando isso para 2024, se a economia da gente estiver animada, tiver aquecida, a tendência é que esses contratos sejam renovados e com um valor melhor ainda, tá? Então a gente receba mais dividendos devido a esse reajuste de contrato e de aluguéis, tá? A gente também tem aqui, pessoal, as revisionais, tá? Que são revisionais. De tempos em tempos, o fundo acorda para fazer revisional, né? O valor, por exemplo, que está se pagando de aluguel pode ser um valor muito baixo,
né? Aumentou tudo no mercado e o valor do aluguel está muito baixo. Nessa revisional é o momento do gestor sentar com o inquilino e dizer, ó, o valor está muito baixo, vamos aumentar. Ou vice-versa, né? Se o inquilino acha que está pagando muito e quer pagar menos, também é o momento dele fazer isso, tá? Então a gente tem revisionais aí durante 2021 e 2024, cerca de 6, 15%, mas a grande maioria está acima de 2025. Então, pessoal, aqui a gente tem uma outra tabelinha importante, né? Voltando lá para os imóveis, para você ver como a região onde esses imóveis estão é importante, né? Então você vê aqui o edifício River One está na Marginal Pinheiros, que é uma região muito boa, tá? O edifício Celebration na Vila Olímpia, como a gente falou, uma região muito boa. Edifício Delta Plaza na Paulista, muito próximo da região da Paulista, uma região muito boa. Edifício Venezuela na região do Porto, Rio de Janeiro, é aquela situação que eu falei para vocês. Edifício Amauri, muito próximo ali da região da Faria Lima, tá? Edifício SLB na região de Santa Amaro, uma região um pouquinho mais afastado, mas está com um contrato atípico com instituição educacional, tá? Edifício Mykonos, né? Na região da Vila Olímpia, excelente região. Edifício Castelo Branco, no Rio de Janeiro, no centro, é aquela situação de Rio de Janeiro, meio complicado, tá? Edifício Mário Gameiro, Faria Lima, Edifício Pravda, Alphaville, situação um pouquinho complicada, mas é muito pequeno, né? 1% aí. E o imóvel que está com a Anima, o SLB Anima, também na região da Paulista. Então, a gente tem prioritariamente imóveis em excelentes localizações, um ou outro uma localização que não me agrada, tá? Mas pode agradar você, pode agradar outro investidor, tá? Mas a grande maioria me agrada a localização e a localização dos imóveis logísticos também me agrada. Por fim, pessoal, um dado importante que eu queria falar para vocês, outro indicador, é sobre as taxas, tá? Esse fundo ele cobra taxa de gestão de 1%, taxa de administração de 0,18%. Isso está em linha com o mercado, tá? Normalmente aí é na faixa de 1% gestão mais administração, mas ele está 1% de gestão mais 0,18% de administração. Não está nada fora do comum, tá? E ele tem um benchmark legal, tá? Uma taxa de performance com um benchmark legal, que é a inflação mais o IMAB5, tá? Então ele leva em consideração aí aqueles títulos do Tesouro ligados à inflação, que é um bom benchmark para comparar os fundos imobiliários, tá? Então tem um benchmark muito melhor para a taxa de performance do que uma grande maioria dos fundos aí que está com benchmark associado ao CDI, tá? Que aí mata a rentabilidade dos cotos. Então, pessoal, agora que vocês já sabem o que é o RBRP, já sabem como eles funcionam, vocês podem já tomar sua decisão se ele é um bom fundo para investir ou não, tá? Eu vejo ele um fundo de boa proposta, tá? Eu vejo que ele tem uma tendência de retomar aqueles valores que ele estava antes, tanto de dividendo quanto de cotação. Então, para mim, isso vai voltar, tá? Talvez na análise de vocês não, mas na minha, eu acho que ele vai voltar, eu acredito que ele vai voltar, tá? E aí fica para vocês decidirem se é um bom ativo, se não, se vale a pena investir ou não. Se você chegou até aqui no vídeo, pessoal, se inscreve no canal. Quer que eu faça esse passando a lupa em outro fundo? Deixa aqui no comentário que eu posso fazer do fundo que você deseja, tá? Curta o canal, se inscreve e tchau, tchau.